o Botafogo deu aquela vacilada, perdeu em casa pro Cuiabá. Então no YouTube a gente vai acompanhar palavras de Lúcio Flávio e também do Abel. Eles se enfrentam na próxima rodada lá no tapetinho, lá no Newton Santos. Então no YouTube, para falar desses dois times e depois Série A completa aqui. Tá pegando fogo, E agora, Dedê? Aquela tabelinha, eu gostei disso aí, viu? Botafogo, que vacilo. O Cuiabá no Newton Santos venceu por 1-0. Jogo que foi polêmico, não é? A gente mostra os detalhes agora. A festa da torcida do Botafogo na entrada do time em campo foi uma amostra da atmosfera no estádio Newton Santos. O jogo contra o Cuiabá era fundamental na luta pelo título. O Dourado nada tinha a ver com isso e começou assustando nesse chute de Riquelme. Essa, inclusive, foi a única chegada da equipe visitante na primeira etapa. O Botafogo teve o controle das ações e forçou muito o jogo pelo lado direito, contando com um Júnior Santos inspirado. Os lances mais perigosos do Alvinegro nasceram dali. Na melhor oportunidade, Eduardo parou no goleiro Walter. O Vitor Cuesta até balançou as redes do goleiro do Cuiabá, mas a arbitragem marcou toque na mão do zagueiro e o gol foi invalidado. E eu acho que é isso, né? Nós, como a equipe que era mandante do jogo, fez o que tinha que procurar fazer, de criar as chances, as alternativas. De outro lado, encontramos o goleiro numa excelente noite. Quando o Alvinegro criou pelo lado esquerdo, Luiz Henrique quase abriu o placar após tabelar com Tiquinho Soares. E por falar em Luiz Henrique, no início da segunda etapa, ele errou e gerou o contra-ataque do Cuiabá. PR tentou cortar a bola quase no meio-campo, mas ela bateu em Isidro Pita, que precisou dividir com o Di Plácido para abrir o placar para o Cuiabá. 1-0. Hoje o Cuiabá demonstrou essa personalidade, esse caráter sobre sofrer, mas também soube aproveitar as oportunidades que o jogo lhe ofereceu. Com a vantagem, o Dourado tentou tirar a velocidade do jogo e sofreu pouco. As chances mais claras do Botafogo foram com o Adrielson de cabeça e Gabriel Pires. Ainda deu tempo para Walter, nos acréscimos, fazer esse milagre ao defender a cabeçada de Tiquinho Soares. Fim de jogo, Botafogo 0, Cuiabá 1. Cara, realmente, eu não sei, não posso afirmar que as pessoas pensam que vai ser fácil jogar contra a gente. Mas não, nosso time é um time guerreiro, que luta até o final. Você viu todo mundo ali, quando acabou o jogo ali, eu caí no chão. Eu acho que foi o jogo que eu mais corri, né? Mas eu fico feliz porque o trabalho da equipe é esse, não ganha só um, ganha todos, né? É um conjunto. Então eu fico muito feliz pela dedicação, pela humildade, pelo respeito com o Botafogo e as outras equipes que a gente ganha também, que são equipes grandes também, que lutam por título. Com a vitória, o Cuiabá chega a 40 pontos e fica muito perto de garantir a sua permanência na Série A do ano que vem. Enquanto o Botafogo, mesmo com um jogo a menos e 6 pontos de vantagem, começa a ver o Palmeiras cada vez mais de perto. Justamente o adversário da próxima quarta-feira. O que nos resta é mantermos o nosso foco, o nosso trabalho, motivando os atletas, e eu acredito assim que a resposta eles vão dar já a partir desse jogo contra o Palmeiras. Uma derrota completamente inesperada, eu imagino, naqueles planos prévios do Botafogo. Ah, mas o Cuiabá joga muito bem fora de casa, venho falando isso aqui, atua até melhor do que nos seus domínios, tinha perdido para o Corinthians. E, para você ver como às vezes o jogo é desproporcional, o Botafogo teve mais de 30 chances ao longo da partida, o Cuiabá teve essa chance, foi lá e fez, e no aspecto defensivo, Dedê, foi perfeito também, o Walter estava na noite certa. O campeonato começa a pegar fogo nessa reta final, né? Lembrando que o Botafogo tem aquele jogo, o famoso jogo contra o Fortaleza. Eles até lutaram para poder jogar já numa terça-feira, se eu não me engano, porque o Fortaleza tinha a Sul-Americana para jogar. Provavelmente jogaria com o time reserva e agora tem essa pendência. Se pegar o calendário do Botafogo, não é um calendário fácil, né? Os próximos jogos, tem um Vasco aí lutando para não cair. Tem o Palmeiras agora no meio da semana, depois tem Vasco, enfim, tem Grêmio.
Bragantino, então é uma sequência difícil também para o Botafogo. Acho que vai ditar um pouco o que vai acontecer nesse campeonato, justamente esse confronto direto contra o Palmeiras no meio da semana. O Botafogo ontem teve muito volume de jogo, o Walter fez boas defesas, né? Principalmente no segundo tempo, quando o Cuiabá diminui a sua linha, porque estava com a vantagem. O gol, as pessoas estão reclamando da bola no braço, eu não achei que a bola bateu no braço, a bola bate no peito do atacante do Cuiabá. O Di Plácido não consegue ganhar na corrida, aí na disputa ali do carrinho ele consegue fazer o gol. E aí a partir daí é um outro jogo, é um jogo de ataque contra a defesa. Agora, a gente viu também que esse confronto, o próximo na tabela, entre Botafogo e Palmeiras, parece que veio no momento certo, porque o Palmeiras hoje tem 15 vitórias, o Botafogo ficou com as 18. Se o Palmeiras, por um acaso, vencer fora de casa, ele já vai para 16 vitórias, começa a colocar uma pressão absurda no Botafogo, porém, a gente sabe que o Botafogo também tem uma gordurinha, mesmo que tem um jogo a menos, mas tem alguma coisa para queimar ainda. Tem uma gordurinha, mas eu acho que tem uma questão emocional aí que vai pesar, hein, Moirão? Apesar de um time que está praticamente todo o campeonato na liderança, já teve uma vantagem, obviamente, muito maior. Desde a terceira rodada. Muito maior numérica, né? Uma vantagem que o Botafogo já teve. Não é fácil você manter ter essa regularidade durante todo o campeonato. Óbvio que em vários momentos, mas pelo menos em 3 ou 4 oportunidades, os outros times tiveram a oportunidade de diminuir essa vantagem numérica contra o Botafogo, não conseguiram. Eu acho que é a primeira vez no campeonato que tem essa possibilidade, vale lembrar, do jogo ainda contra o Fortaleza, mas essa vantagem que pode cair para 3 pontos praticamente do Palmeiras se vencer o Botafogo. E vale lembrar que no primeiro turno o Botafogo ganhou na casa do Palmeiras, não é? Fez um jogo interessante, e o Palmeiras teve um volume enorme, mas não fez o gol. Verdade. E o Botafogo foi lá e definiu a partida. Vitoriosa, e a comemoração veio antecipadamente com a vitória para cima do Bahia por 1-0, e agora é Botafogo e Palmeiras na sequência. Parabéns, Abel. Os protestos ficaram para trás. Apoio da torcida e mais um jogo em casa com a nova formação de Abel Ferreira com 3 zagueiros. Defensivamente, nosso time é muito mais consistente e acho que deu certo, está dando certo e temos que seguir assim. Do outro lado, um velho conhecido de Abel, que já deu muita dor de cabeça para o português, Rogério Ceni. E nesse reencontro, agora no comando do Bahia, Ceni viu o Palmeiras ficar com a bola. Breno Lopes teve essas 2 chances, mas o goleiro Marcos Felipe já avisou que não ia facilitar. O chute de Rios também parou no paredão do Bahia. Mas quando o Endrick arrancou, caiu na entrada da área e deixou a sobra para Rafael Veiga, não deu para segurar. Em Caçapa! Rafael Veiga, letal! Abre a lata do Bahia no Castelo Verde! Depois de 2 meses sem balançar as redes, o novo velho Veiga, em uma função diferente, voltou a marcar. Olha, é muito bom para ele voltar a ter confiança. Eu acho que ele dava aqui um período triste. Eu acho que às vezes os torcedores não têm a noção de quão agressivos são em momentos, porque nós todos falhamos e ele falhou, como eu falhei, como todos falhamos. E um jogador que já deu tanto ao clube como ele deu durante estes últimos 3 anos, pelo menos desde que eu estou aqui. E há críticas que nos deixam magoados. E acho que ele sentiu isso. No lance antes do gol, nada de polêmica. As leis do jogo são claras. Há uma falta, mas a bola segue em poder da equipa que sofreu a falta, tem que deixar seguir. Foi o que eu disse ao fiscal de linha. 80% dos árbitros parariam o jogo ali na hora. São fracos. Se fizer isso é porque são fracos. No segundo tempo, o Palmeiras atacou por todos os lados e Marcos Felipe voltou a aparecer. Mas nesse bombardeio do Verdão, o arqueiro tricolor levava melhor. Fez essa grande defesa na chance de Breno Lopes. Luiz Guilherme, que entrou no lugar de Endrick, chegou perto de ampliar. Mas lá estava o goleiro do tricolor baiano. Arthur e Marcos Rocha, que também entraram na etapa final, tentaram. Mas o placar fechou mesmo em 1-0 para os donos da casa. O futebol tem destas coisas, tu rematas 20 e não sei quantas vezes e fazes um golo, como foi contra o Boca Juniors, como foi hoje que remataste 20 e tal, fizeste um golo, e contra o São Paulo
Fizeste 12 remates e fizeste 5. O árbitro matou bastante o jogo, ele conseguiu dar cartões, pendurar, irritou bastante. No final conseguiu a expulsão para dar estabilidade ao jogo, mas o Palmeiras tem, sem deixar de elogiar o Palmeiras, que tem um grande time. Enquanto a equipe de Ceni pensa na parte de baixo da tabela, a de Abel Ferreira começa a voltar a acreditar. Todo mundo junto, a torcida, a diretoria, jogadores juntos, íamos sair dessa situação e hoje estamos desfrutando de 3 jogos seguidos com vitória, sem tomar gol. Terceira vitória seguida e a vice-liderança do Brasileirão depois de um período turbulento no Verdão. Agora o Palmeiras tem um desafio e tanto. Encara o Botafogo, líder da competição, em um confronto direto. Será que dá para sonhar com o título? O Botafogo tem uma boa vantagem, né? Que eles também estão fazendo um campeonato muito bom. Aí, por algo que está aí na frente, né? Está primeiro e a gente vai jogo a jogo. A gente sabe da qualidade do nosso grupo e é isso, cara. Vamos pensar jogo a jogo aí, sempre pensando na vitória e é isso que é a nossa conversa aqui dentro. Tudo bem que o líder tem um jogo a menos, mas por enquanto 6 pontos separam o Verdão do time carioca. Pontos de esperança. E aí, torcedor, dá para acreditar? Que resultado importante e para quem está brigando também no Z4, o Bahia ter perdido era fundamental. Agora, o Palmeiras, o gol, inclusive o Abel até elogiou a arbitragem, o Rodrigo José Pereira de Lima, não é o nome do árbitro de Pernambuco, e o que ele fez? Ele deu a vantagem, mesmo que teve a falta no Endrick, mas ele dá a lei da vantagem e aí o gol acaba acontecendo, porque você não pode beneficiar o infrator, né, no caso. Então, eu acho que ele agiu correto. Você tem uma dúvida, né, sobre... A bola bate no braço dele. É que ele só bate porque ele foi calçado e aí dele. a falta aconteceu, né? Senão ele não bateria nunca na mão. Então, acho que isso aí, eu não consigo ver nenhuma irregularidade, mas a gente vai falar com o Chico Garcia depois na sequência sobre esse lance, que definiu o jogo. Agora, definiu o jogo, agora ele praticamente repetiu o time, só o Zé Rafael, né, que ficou fora, ele colocou o Fabinho, que até vem sendo uma opção para o segundo tempo nos jogos do Palmeiras, fez um jogo ok, o Fabinho. Time muito rápido esse time do Palmeiras, nessa reta final de campeonato, o Abel sendo coerente, né, repetindo o time, o Breno Lopes e o Endrick mais uma vez sendo titular, dando velocidade, o Veiga voltou a se aproximar daquele bom momento do Veiga como meio campista desse time, como articulador desse time do Palmeiras. Um jogo muito bom do Palmeiras. Apesar do resultado curto, jogando em casa, um resultado importante nessa reta final de campeonato, mas o Palmeiras, nesses últimos 3 jogos, tem mostrado aquele Palmeiras num passado não tão distante.